E aí, reclamers de bebida! Chegamos! Tudo bem com vocês? Como podem ver, seguimos em segurança para levar o melhor conteúdo do mundo da comunicação e do entretenimento daqui, diretamente da minha casa. E ó, falando nisso, se liga só o que tem no programa de hoje. Hoje tem o VP da David São Paulo, Rafael Donato, na segunda edição da série Novos Líderes Criativos. Tem também Seleção Reclame com os filmes mais legais que estão rolando. A gente vai conferir também qual é a primeira coisa que os nossos amigos publicitários querem fazer assim que a quarentena acabar. A gente conversou com grandes criativos do nosso mercado que estão aqui no Brasil e também no exterior para saber como agências e marcas estão se posicionando nesse momento tão delicado e como o isolamento social vai impactar o futuro da comunicação. Criatividade para as marcas num momento como esse, a gente tem que entender bem o contexto. Uma crise global séria que envolve saúde e dinheiro em todo o planeta, as marcas têm que ter muito bom senso e muito senso de responsabilidade. A criatividade tem que ser sempre nesse contexto e não, eu acho, querer tirar proveito da situação, ou querer fazer pouco caso dessa situação, querer aliviar os ânimos de uma maneira que as pessoas percebam que a marca esteja sendo irresponsável ou querendo ser engraçadinha numa hora em que todo mundo está preocupado com coisas bem mais sérias do que o consumo. A questão que a gente tem que se perguntar é qual o papel de cada marca nessa hora, qual o papel de cada empresa nessa hora, o que elas podem prestar de serviço, o que elas podem ajudar as pessoas. É menos entender como oportunidade e mais entender como uma ajuda, um caminho que realmente faça sentido para a vida das pessoas nessa hora. Eu acho que aí é que está o pulo do gato e é a discussão que a gente tem todos os dias na África, quando a gente se pergunta o que cada marca vai fazer pelas pessoas durante a pandemia. Na verdade, eu acho que a gente vai ter uma mudança em dois planos. Primeiro no plano emocional e também no plano racional. Que a gente está no meio de uma ruptura, numa divisão entre eras. Saindo da era do excesso e entrando na era da essência. E as marcas têm que repensar a forma como elas comunicam a sua essência para os consumidores, para os seus clientes. Acho que tem muita oportunidade para as agências de propagandas amadurecerem e tentarem ajudar o negócio, entender o momento das empresas e ver se elas podem participar disso, ao invés de tentar o clássico oportunismo de fazer ideias para ganhar prêmios. Então, uma hora que a propaganda pode se reinventar, encontrar um sentido muito maior. Criatividade é a maneira com que a gente resolve os problemas do mundo. E a gente pode demonstrar isso. A gente tem criatividade, é a nossa munição. A gente não é cientista, a gente não é médico, não é enfermeira, mas a gente tem criatividade. A gente tem que usar isso para ajudar, de alguma maneira, para resolver o problema. While the world waits, let's remember. We will run again. We will freeze in the stands again. And sprint and sweat and fly. And still be late for practice again. We'll meet on the mat again. And be spellbound by legends. We'll witness the haka again and be grateful. We'll watch Dame do Dame again. We'll be cute and turn on the Bolston again. We'll compete again and create again. And when the time comes, we will be ready.
gente também tem um lado duplo em relação ao tão falado D2C, Direct to Consumer, onde as marcas agora estão muito interessadas em encontrar jeitos de vender diretamente para os consumidores, ou seja, de entregar o seu produto ou eventualmente o seu serviço sem intermediário. Isso sim, isso está acontecendo, a gente está vendo muito na Accenture as marcas pedindo por projetos nesse sentido para que se estabeleça uma forma, uma nova maneira de organizar o marketing e as ofertas para que isso chegue diretamente ao consumidor. Mas isso tem impacto também na comunicação. O D2C vale, por exemplo, para o que está acontecendo esse fenômeno das lives. O que é isso? São as marcas falando direto para o consumidor, sem barreira, sem ninguém entre essa conexão. Ou seja, um diálogo, uma ida e uma vinda, sem ninguém no meio. É importante que a gente experimente várias maneiras de tentar voltar a algum senso de normalidade que a gente precisa do ponto de vista emocional. Do ponto de vista de saúde, a gente precisa do distanciamento, sim. Do ponto de vista emocional, talvez ainda mais do que antes, a gente precisa da proximidade. E a live é uma das maneiras de se fazer isso. A questão da live eu acho divertido, acho interessante, mas eu vejo mais como uma coisa que tem um tempo, que está datada, assim. Ela está muito na moda, já parece em alguns momentos que tem um certo cansaço. Ainda não se entendeu muito bem como é que as marcas se comportam dentro de uma live. Eu acho que a live ela vai se transformar ao longo da crise e não sei se vai virar um grande recurso depois que ela acabar. Acho que o futuro vai ser muito mais orgânico, conectado e social. Então a live é já só parte disso. A gente vai explorar muito mais essa conexão, onde as marcas vão falar menos top-down e vai ser uma coisa muito mais conversada. E a participação de influencers, a participação do próprio consumidor, tudo isso vai ser muito mais orgânico. Então, a gente só está vivendo um pouquinho desse futuro, mas eu acho que o futuro vai ser assim mesmo. Então a gente tem que prestar muita atenção no lado emocional em resgatar a essência e no lado funcional em como estabelecer uma conexão direta com os consumidores. Se a produção está limitada, a criatividade não pode estar. Então a gente tem que ser mais criativo do que era antes. Você tem a possibilidade, com várias ferramentas, de criar uma campanha que é super interessante. A gente acabou de fazer um comercial aqui para a Vodafone, inteiramente feito com Zoom, com essas teleconferências. A gente fez até um making of desse comercial, porque é um processo novo para todo mundo e ficou divertido porque teve gente que congelou no Zoom, tinha as pessoas que falavam ao mesmo tempo, todas as confusões. Mas a gente faz e esse resultado, esse tipo de dificuldade e de astral, termina permeando também a comunicação. With Voxy, I can be endless, even in my slippers. I'm a fitness guru. Let's keep it going. Come on, guys. I'm a pro baker. Clip it up for the recipe, yeah? I'm a quiz show host. Welcome to tonight's show. One for you and one for you. I'm still a romantic. I'm a DJ. I'm an international DJ. Stay connected, stay endless with Voxy, the mobile network with endless social media. Ninguém sabe o que vai acontecer quando essas coisas passarem. Talvez haja um senso de euforia, porque a gente está todo mundo muito preocupado e tenso, e a primeira coisa que a gente faz quando essa tensão passa é compensar com euforia, que também é um pouquinho artificial. Eu acho que a gente vai precisar de um bom tempo ainda para entender pelo que a gente está passando e identificar que mudanças terão acontecido. Mais do que pensar como é que vai ser a propaganda depois disso, como é que vai ser a criatividade depois disso, é que sociedade a gente vai ter. Como é que a gente vai começar a consumir novamente, como é que a gente vai viajar, como é que a gente vai se locomover, como é que a gente vai se comportar em locais cheios de gente. O coronavírus, ele pode significar uma transformação radical na maneira como que o negócio a propaganda é feita e a maneira com que as nossas vidas são feitas. Tem uma chance desse novo normal que a gente está vivendo hoje, virar uma parte do novo normal das pessoas, um novo normal mais saudável. O que vai vir depois disso é um grande mistério, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente vai ter uma sociedade melhor. E sendo assim, a propaganda vai ter que acompanhar isso, vai entender outras
outras coisas, vai levantar outras bandeiras? O Corona está provando que com mobilização mundial o planeta pode melhorar. É claro que eu não espero que o planeta continue assim para sempre, porque senão a economia quebra. Mas será que a gente consegue encontrar um meio termo? Será que as empresas precisam que os funcionários trabalhem de segunda a sexta na empresa? Não dá para ter um pouco de home office com trabalho local? Será que a gente não encontra um novo jeito de trabalhar, que é o jeito que respeita mais o planeta? Então essa é a minha grande esperança. De NIVB presenteert Voices of Brussels, de bus die de liefste berichtjes aan huis bezorgt. À ma petite mamie Francine, écrire est un acte d'amour, mais via ce bus, l'entendre de ma voix est encore plus fort. Je t'aime. Happy birthday to you, to you, to you. Oh, by myself, don't wanna be. Omdat de politie ons onderschept heeft, hebben we een bus ingeschakeld. Coucou papa, maman, aujourd'hui vous fêtez vos 50 ans de mariage. Toujours autant amoureux l'un de l'autre. Hip hip hoera voor onze lieve Norma. En nu wordt zij al 8 jaar. Dikke proficiat liederschat vanuit Kortrijk van Nani en Dadu. Coucou papou, depuis maman, j'ai envie de vous faire des grands câlins. Bisous, bisous, bisous. C'est pour vous. Les voisins, merci de me supporter pendant ce confinement. Et quand vous allez applaudir à la fenêtre, n'oubliez pas de mettre des vêtements. Merci. Ce sont des larmes que vous filmez, mais ce sont des larmes de joie. Essa quarentena, né, que não sabemos se é quarentena, até quando vai, uma hora tem que acabar, né? O coronavírus vai ter que ter um fim, seja um fim através de uma vacina, de um remedicamento, da proteção de todos. Mas a primeira coisa que eu quero fazer quando acabar essa quarentena é abraçar minha família. Eu tô com muita saudade das minhas duas avós, eu tenho uma avó de 98 anos e outra de 92, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos. Voltar para a agência, abraçar toda a minha equipe, meus amigos, eu tô sentindo muito falta das pessoas, então é isso que eu vou fazer, a primeira coisa que acabar a quarentena. E claro que depois voltar para a agência, pôr o bloco de novo na rua, fazer todo mundo trabalhar e depois ver o que vai dar, viajar. Eu adoro viajar, né? Já viajei mais de 60 países, quero viajar mais, mas a primeira coisa com certeza é encontrar minha família, que tô com muita saudade. E agora é hora do quê, Ninão? Tá na hora do intervalo, mas a gente volta já. E a gente começou a gravar a segunda edição da nossa série Os Novos Líderes Criativos antes dessa quarentena começar. Então hoje você vai conhecer um pouco a trajetória e também as referências do Rafael Donato, da David São Paulo. Sempre eu soube que eu queria fazer algo criativo, eu sempre gostei de desenhar. Quando eu via os filmes, eu via os publicitários nos filmes de Hollywood, eu via aqueles caras com o pé em cima da mesa, né, jogando papelzinho na cesta e se divertindo muito trabalhando. Isso sempre me atraiu. Eu não tinha ideia o que era, muito menos o que me esperava, o perrengue que me esperava para entrar nesse mundo. Eu tive sorte de poder estudar fora. Isso abriu várias oportunidades para mim já começar no mercado publicitário nos Estados Unidos e depois na Europa, em Londres. Essas coisas foram acontecendo e eu acabei voltando ao Brasil há um pouco mais de 10 anos, 11 anos, para trabalhar na Ogilvy, onde eu fiquei
8 anos e aí acabei, né, vendo essa agência David nascer dentro da Ogilvy e finalmente fui convidado para liderar a criação da David, onde eu estou há 4 anos agora. Do jeito que eu me formei, assim, eu peguei emprestado de muitos de outros líderes que eu conheci. Também admiro o cuidado com as pessoas, o respeito, porque afinal de contas estamos só falando de propaganda. Então isso é muito importante, saber que todo mundo tem uma vida fora daqui. Então isso eu levo muito isso comigo quando eu lido com a equipe. Também é muito fácil na nossa profissão ser um pouco deslumbrado com o que a gente faz, com a nossa importância. Eu vejo muito isso no Music, assim, todo mundo é igual, a gente está fazendo todo um trabalho aqui no final do dia, então assim, pé no chão. Outra característica de um líder criativo, acho que é a calma, que eu também busco, porque assim, a real é a seguinte, vai ter uma hora que vai dar tudo errado, todo mundo vai perder a esperança, nessa hora você tem que ser o cara mais calmo na sala e passar essa serenidade para a equipe. Eu ressaltaria sobre o que está de errado na publicidade, principalmente na criação, é a falta de diversidade. Eu acho que isso é uma missão nossa de deixar esse mercado mais acessível, diversidade de gênero, de raça, de experiências, de níveis sociais. Eu vejo uma vontade e um esforço sendo feito para isso, para dar chance para todo mundo. E eu acho que eu trago pessoalmente, que eu já veio um pouco no meu DNA, é causar um pouco, né? Trazer a zoeira. Acho que meu papel aqui é fazer barulho, claro, manter a calma quando tudo dá errado, mas também pilhar na hora da calmaria, né? Que eu odeio um escritório silencioso, odeio. Eu acho que a gente tem que estar brincando, tem que estar jogando leve, porque aí você cria um ambiente de criatividade, você cria um ambiente onde todos podem trocar ideias, sem medo de falar besteira, porque no final é isso, as ideias boas vão sair desse ambiente. Então, fundamental para um líder criativo também saber criar esse ambiente de descontração e zoeira. Criatividade é a arte de solucionar problema. Não é uma coisa não é a coisa de deixar algo bonito ou fazer tecnologia. Isso pode ser uma solução, mas no fim é você ter a habilidade de solucionar um problema. Para mim é um processo de se manter curioso e sempre tentar achar uma solução diferente que começa com essa pergunta muito simples, né? E se a gente falasse exatamente o contrário do que as pessoas esperam? A gente está no momento de não é mais aquela coisa do comercial de 30 segundos, a página na Veja, é muito mais a gente querendo fazer diferente, querendo fazer conteúdo, competindo com a série, competindo no timeline, com notícias e comentários e memes. Então eu acho que o leque de opções, as nossas ferramentas aumentaram muito mais. O maior inimigo é e sempre vai ser a falta de coragem, a falta de ousadia, de poder tentar realmente fazer algo diferente. E eu encaro isso muito como parte do meu trabalho, é fomentar essa coragem, fomentar na equipe, fomentar no cliente. Clientes que são corajosos fazem os melhores trabalhos, sem dúvida. A criatividade, as boas ideias estão em todas as agências. O que precisa ter do outro lado no cliente é a coragem, que as marcas mais corajosas são aquelas que vendem mais. São aquelas que não só estão ganhando os prêmios, mas estão ganhando os consumidores. A maneira de comunicar com o consumidor é entrar na conversa.
Uma marca nada mais é do que um penetra numa festa, uma pessoa que você não conhece, que vem falar com você. Se antes a marca chegava e falava: e aí, tudo bem? Eu me chamo fulano, eu sou foda. Olha só tudo que eu sou. Que é um pouco que muitas marcas até ainda fazem. Hoje você tem que chegar do lado da pessoa e falar: putz, percebeu que estão desmatando a Amazônia? Tem que começar um diálogo com as pessoas. Para mim, a melhor maneira de entrar é você abordar pessoas, porque no final a gente está incomodando, estamos interrompendo. Que seja com algo relevante para eles. De novo, a tecnologia trouxe essa via de mão dupla. As pessoas realmente estão de igual para igual com as marcas. E as marcas têm que entender isso. O desafio é sempre o mesmo. Acho que o desafio não mudou, não muda há 50 anos, que é a folha em branco. O desafio de você olhar o mesmo problema que os outros olharam e ter uma solução diferente é a mesma coisa, é o mesmo sofrimento. E deixa eu te falar, vida de criativo é sofrer. Ser criativo é sofrer, é você sofrer com a insegurança de você achar que não consegue chegar na ideia, depois quando você chegar na ideia, você ter o seu duplo falando não, depois o diretor de criação e se pá o cliente também. Então assim, é uma grande frustração. Então o processo criativo continua esse sofrimento que é necessário para filtrar as boas ideias. E quando tudo estiver errado, você não tiver mais esperança, a melhor solução para qualquer crise de criativo é ter mais ideias. Que é isso, que é um processo de você ser destruído e se reconstruir quase semanalmente. Bom, gente, é isso. O Reclame de hoje vai ficando por aqui. E até Ninão pintou na área pra dar tchau pra vocês, né, Ninão? Com certeza. Pois é, filha, acabou. Por que acabou? Tem uma hora que tem que acabar, mas só acabou aqui na televisão, sabe por quê? Por quê? Porque nas nossas redes sociais, o nosso bate-papo, conteúdos inéditos e especiais continuam. Então segue a gente, tá certo? Ainda vai acabar? Não, por lá não, só por aqui. Ah, então tá, passa lá. Isso, um beijo, gente. Vamos! Yeah, for complacency, gotta do better. And I spray like I got a Beretta. And the bullets inside of my head, they go. I use my tongue as a weapon. I use my lung and my breath is pushing out the effort. I'm best when I'm desperate and hungry and left to bogart you like Humphrey. Don't care if you love me. I'm doing something bigger than my situation. It's a journey, not a destination. Life is bigger than the issue making. It's still early, I ain't in the day yet. Take the systems and we gon' break them.